Niels Henrik Abel Nedstrand, 5 de agosto de 1802 Froland, 6 de abril de 1829, foi um matemático norueguês. Foi o segundo filho do casal Sven Georg Abel e Anne Marie Simonsen. Vida. O pai de Abel acreditava que todo cidadão e cidadã deveria ter conhecimento de cultura e ciência. Por isso criou um grupo de estudos para instigar e desenvolver os conhecimentos dos filhos e dos fiéis. O mesmo sempre se encarregava da educação dos filhos, pois de acordo com os fatos históricos a mãe de Abel foi criada cercada de luxos e desenvolveu o hábito de participar e organizar festas e eventos. Até meados de 1814 Sem obteve várias conquistas religiosas e políticas, porém nesse mesmo ano iniciou um processo de decadência financeira muito devido ao seu rigor religioso. No ano de 1815, Abel foi enviado à cidade de Oslo para estudar na escola catedral no lugar de seu irmão que aparentemente não estava bem psicologicamente. Abel teve que ser bolsista, pois como foi citado anteriormente sua família enfrentava uma crise financeira o que piorou de vez quando seu pai se entregou à bebida e veio a falecer, deixando para o filho a miséria que o acompanhou até o final da sua vida. Nessa instituição de ensino Abel conheceu o professor de matemática Bert Michael O'Boy, um docente que despertava nos alunos o gosto pela matemática. O mesmo viu em Abel uma habilidade nata para solucionar problemas considerados dificílimos pelos demais discentes e a partir dessa observação começou a ministrar aulas extras para o seu pupilo. Para essas aulas O'Boy utilizava livros universitários possibilitando a Abel o contato com assuntos de matemática avançada e fazendo com que as competências e habilidades do jovem aprendiz se desenvolvessem ao ponto do aluno fazer suas próprias descobertas. Devido ao empenho do professor e à dedicação de Abel, antes mesmo dele entrar para a universidade já conhecia as obras de matemáticos renomados na época, tais como Leonard Euler, D'Alembert, Francoeur, Garnier, Gauss, Lacroix, Lagrange, Newton e Simeon Denis Poisson. Além disso, O'Boy tornou-se amigo e protetor do jovem Abel. Com quase 19 anos Abel desenvolveu pesquisas sobre equações do quinto grau e chegou a achar que tinha descoberto uma fórmula geral para solucionar essas equações por meio de radicais. Para isso apresentou suas pesquisas aos seus professores para que eles pudessem revisá-las à procura de possíveis erros. Mas os mesmos não conseguiram encontrar nada que apontasse equívocos e por isso concordaram em enviar as pesquisas para o professor Ferdinand Deger em Copenhague, um matemático famoso na época. Deger reviu o material recebido e também não encontrou erros, mas não conseguia acreditar que um estudante desconhecido tivesse êxito no que tantos matemáticos talentosos e renomados falharam. Porém observou o talento e a mente brilhante por trás daquelas pesquisas. Então pediu para Abel dar um exemplo numérico de seu método e também o aconselhou a estudar as funções elípticas. Os problemas familiares se uniram a essa decepção com sua pesquisa despertaram em Abel o sonho e a necessidade de entrar para a universidade, pois ao concluir seus estudos poderia arranjar um emprego para se sustentar e auxiliar sua mãe e seus irmãos, os quais no momento viviam desafortunados. Esse desejo foi expresso em uma de suas cartas, pois tudo o que sabemos da vida desse ilustre gênio da matemática foram por intermédio de cartas destinadas a amigos e amigas, e também por relatos dos mesmos. No ano de 1821, Abel foi aceito na Universidade de Oslo, mas ele não dispunha de recursos financeiros para se manter na mesma. Por isso, um grupo de professores que acreditavam no potencial de Abel se reuniram para mantê-lo na universidade com recursos próprios. Um desses docentes, o astrônomo Christopher Einstein, que lecionava matemática na Universidade de Oslo. Ele e sua esposa praticamente adotaram o jovem gênio, e essas atitudes incentivaram Abel a se dedicar mais ainda a seus estudos, renovando a esperança e fortalecendo o sonho de ser reconhecido e mantido pelo seu trabalho. Através dos seus estudos Abel conseguiu entrar para um grupo restrito de cientistas e tornou-se amigo de Christian Bolke e de Balthasar Cailhau. Este por sua vez foi um dos mais fiéis amigos de Abel. Voltando ao estudo das equações do quinto grau, Abel tentou exemplificar numericamente o método descrito por ele, em sua pesquisa e descobriu um erro. A partir daí se dedicou ao estudo das equações do quinto grau tentando corrigir esse erro e em 1821 publicou Memoires sur les équations algébriques, Lion de Montréal, Impossibilité de la résolution de L,
Equation Generale do 5º degré, onde mostrou a impossibilidade de solução por meio de radicais para essas equações. Em 1822 Abel se formou. No início de 1823, Einstein chefiou a edição de uma revista científica intitulada Magazine for Naturwissenschaft, na qual Abel publicou vários artigos, dentre os quais podemos citar o primeiro, que foi a Mindelige Method to et find Funktionär auf ein Variabel Sotohelse. Na Arenhegenskap disse Funktionärer Udtrik Veden Lignin Melonto Variable, e o segundo Oplosning auf Opgaver ved Gelpaf Bestente Integraler. Porém não demorou muito para os editores da revista perceberem que os trabalhos de Abel eram muito complexos até mesmo para grandes matemáticos, os quais tinham que se dedicarem um pouco mais para poder compreendê-los. E por esse motivo várias vezes trabalhos excepcionais de Abel foram esquecidos enquanto estavam sendo revisados. Nesse mesmo ano o professor Rasmussen presenteou Abel com uma viagem para Copenhague para que ele visitasse Ferdinand Degen e outros matemáticos famosos. Mas Abel encontrou muito mais que matemática, encontrou o amor da sua vida, jovem Christine Kemp, conhecida como Crelly, a qual correspondeu ao amor do jovem e mais tarde veio a tornar-se sua noiva. Ao retornar de sua viagem, as esperanças e a energia de Abel estavam revigoradas, tônico suficiente para ele conseguir demonstrar a impossibilidade, de forma geral, de resolver as equações do quinto grau somente com operações algébricas, sendo possível solucionar apenas casos particulares das equações do quinto grau. Esse trabalho rendeu ao gênio um dote do conselho universitário, garantindo sua sobrevivência por um tempo. Então ele imprimiu algumas cópias da síntese do trabalho, pois não tinha dinheiro para imprimir o trabalho detalhado, e as enviou para grandes matemáticos de vários países. Mas os mesmos não deram importância devido à complexidade do material e novamente as expectativas de Abel foram frustradas. A prova detalhada dessa pesquisa foi publicada em 1826 no jornal de Leopold Crelly. Em 1824 Christine foi trabalhar em uma cidade próxima de Oslo, passando a ver Abel com uma maior frequência, e nesse ínterim aceitou o pedido de casamento do jovem. Porém o costume da época era que um casamento só podia ser realizado se o pretendente pudesse manter a família, o que Abel não podia no momento. Então, só restavam aos apaixonados esperar que os dias vindouros fossem melhores, que Abel conseguisse um emprego para poder prover a nova família e a antiga também. Essa realidade entristeceu mais ainda Abel, e o mesmo mais tarde confidenciou ao amigo Queilhau a sua situação e lhe pediu que, se algo lhe acontecesse, que ele protegesse Christine. Queilhau só conhecia Christine pelos depoimentos de seu amigo. Então, após a morte de Abel, o único jeito de protegê-la era com o casamento, e segundo relatos eles foram muito felizes. Em 1825 Abel, Queilhau, Bock e Otto fizeram uma viagem de estudos pela Europa financiados pelo governo norueguês. Esse acontecimento representava para Abel a possibilidade de conseguir um trabalho, então ele se dedicou o máximo que pôde e escreveu vários artigos para um jornal especializado fundado por August Leopold Crelly, o qual sempre apoiou Abel e o incentivou a participar do grupo dos grandes cientistas da época, entre eles Gauss, a estrela mais brilhante da Alemanha. Mesmo sendo um gênio da matemática e contando com a ajuda e o apoio dos amigos, Abel mesmo assim não conseguia um trabalho remunerado, e essa situação só lhe trazia mais tristeza, pois não poderia casar com sua amada e nem ajudar seus dois irmãos mais novos que viviam em extrema pobreza. Nessa época Abel não tinha posses nem para manter a si próprio e por isso vivia malnutrido, desgastado intelectualmente e mentalmente. Esses ingredientes juntos só podem fazer mal a um ser humano. No entanto, a má alimentação foi o que mais prejudicou Abel, deixando sua imunidade baixa a ponto dele contrair tuberculose, o que o levou ao óbito em 6 de abril de 1829, com apenas 26 anos. A partir de julho de 1826 Abel viajou por conta própria e chegou a Paris. Em 30 de outubro desse mesmo ano apresentou um teorema sobre a adição de diferenciais algébricas à Academia de Ciências, o qual ficou para ser analisado por Augustin-Louis Cauchy, um matemático que vivia consumido por suas próprias ideias e por isso considerado egoísta por muitas pessoas. Logo, o mesmo não deu atenção ao trabalho do jovem matemático e novamente os anseios de Abel não se concretizaram, pois ele esperava o reconhecimento por essa extraordinária obra-prima e com isso o emprego tão almejado. Então, depois de várias tentativas fracassadas, só restava a Abel retornar ao país de origem.
Em maio de 1827 Abel chegou na Noruega e foi escolhido para o cargo de membro da Sociedade Real Norueguesa, porém esse cargo não era remunerado e, como era de se esperar, ele recusou. Às vezes a vida pode ser tão cruel que chega a ser cômica, ou seja, ele tinha o reconhecimento da sociedade norueguesa, mas ainda dependia da ajuda dos amigos para sobreviver e sem contar que já tinha adquirido uma dívida bancária. Muitos talvez estejam se perguntando: por que ele não procurou emprego em outra área? Creio que a resposta mais plausível é: a essência de Abel era a matemática e ninguém pode sobreviver sem a sua essência, pois assim seu corpo seria só um invólucro sem alma. Em 1828 Abel disputou acirradamente com Carl Gustav Jacobi a primazia dos estudos sobre funções elípticas, o qual ele ganhou ao publicar um trabalho detalhado sobre o assunto. 2. Em 9 de abril de 1829 chegou para Abel uma carta do seu amigo Crelley lhe comunicando as boas novas, ou melhor, lhe contando que o ministro da Instrução de Berlim decidiu lhe dar um emprego, porém, Abel já havia morrido há 2 dias atrás. As causas que o levaram à morte consternou a toda a sociedade científica. Após a morte de Abel foi concedido pela Academia de Ciências de Paris 3.000 francos, para ser dividido entre ele e Jacobi, em reconhecimento pelas suas contribuições à matemática, o qual foi entregue à sua família. De acordo com relatos, os irmãos mais novos de Abel viveram com retidão e desfrutando de uma vida mais fácil economicamente. O professor Michael, para exaltar a memória de seu ex-aluno e amigo, dedicou tempo e um grande esforço para organizar as obras de Abel, já que o mesmo não dispunha de um intelecto tão desenvolvido como o de Abel. A edição foi publicada em 1839, pelo governo norueguês. Em 1881 uma versão mais completa foi publicada por Silo e Sophus. Uma estátua de Abel foi erguida em Oslo, foram emitidos 4 selos noruegueses, foi confeccionada uma cédula de 500 coroas e uma moeda de 20 coroas, e em 2002 foi criado o Prêmio Abel. Todas essas atitudes foram tomadas para homenagear um grande gênio da matemática que durante sua curta vida dedicou-se a esta ciência, embora sem um reconhecimento devido.